Vamos lá, estamos nós quatro aqui. Eu vou fazer a prece, então, rápida para a gente iniciar. Não, eu vou pedir ao Marquinhos fazer a prece para a gente iniciar. Faz para a gente, Marquinhos? Seu Pode Marquinhos. ser, Então faz aí para a pode gente ser. iniciar. Vamos lá. Então vamos, nesse momento, elevar o pensamento ao nosso Pai, que é Deus, e agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, aqui via redes sociais, no caso, a ferramenta Zoom, poder estar dando continuidade aos estudos da doutrina espírita, que muito nos ajuda. Que os amigos espirituais das duas casas aqui representadas, a Caminho da Luz e o Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena, possa nos inspirar e que todos aqueles que estão nos assistindo, né, no plano espiritual também possam aproveitar esse estudo conosco. E que Deus abençoe e proteja todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Ih, rapaz, o Arilson caiu de novo. Arilson caiu. Manto Sagrado. Ó, nós acabamos de fazer uma prece aqui com o Marquinhos e vamos já dar início aqui à nossa reunião. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí eu vou pedir ao Mauro para ler para a gente, senão ele dorme. Com certeza. Isso aí. É o Marcelo, né? Falar mal de mim. Daí já é conhecido já. O Mauro Você é uma já unanimidade. Vamos lá, então. Tá ligado meu? Então vamos lá. Passividade. As forças atuantes na comunicação mediúnica estão contidas na corrente mental que se forma na direção dos centros cerebrais. E a energia do pensamento é canalizada para os plexos nervosos e órgãos sensoriais, onde é transformada em mensagem falada ou grafada, percepção auditiva ou visual. Extremamente técnico. A energia utilizada pelo espírito na emissão da ideia resulta da combinação das forças do pensamento e do sentimento colocadas em ação pela vontade, entendendo-se ideia como imagem mental de coisa concreta ou abstrata. O pensamento como força mental é, em si, neutro com relação a valores éticos morais, ao contrário do sentimento. Já o pensamento, entendido como o ato de pensar, é a operação mental que consiste em formar ideias e estabelecer relação entre elas sob o controle da verdade. Vontade. Aro continua. Dá vontade. Bom, se quiser fazer algum comentário aí, alguém quiser fazer algum comentário. Isso é extremamente técnico, né? Está dando o que ocorre nessa transmissão, nessa aproximação espírito-matéria. Que barulho é esse aí? Tem um navio passando? Alguém está recebendo uma ligação aí. Ele fala da coisa da... Cadê que ele fala do... Não, deixa eu ler aqui, porque vocês tampam uma parte aqui para mim. Ele fala dos valores éticos morais. Essa força é neutra. Ela não difere, vamos dizer assim. Ela não... Entendeu? É aquilo que a gente fala. A ética aí e a moral é de cada um. Ao contrário do sentimento. A força do pensamento. Do pensamento, como força mental, ela é neutra em relação a valores éticos e morais. Exatamente. E o pensamento não. O sentimento não. O sentimento já é demonstrado, ele aparece. Por enquanto é só isso.
Vida que segue. Vamos em frente, então. Então, tá. Vira aí essa página aí para ele, Celso. Para quem está sem o livro. É por intermédio de ideias e símbolos que o pensamento se expressa como linguagem do espírito. A força do sentimento dá forma e tonalidade ao pensamento no processo da concretização da linguagem. Esses esclarecimentos são necessários para facilitar o entendimento quanto aos mecanismos do fenômeno mediúnico em relação às forças atuantes, numa triangulação energética da qual participam as mentes do desencarnado e do encarnado, cujos conteúdos se misturam para fazer surgir as mensagens em decorrência da filtragem do medianeiro. Vira. O processo da comunicação mediúnica ou extensiva tem início a partir do transe, quando ocorre a emancipação da alma humana, permitindo ao corpo fluídico ou perispírito do médium expandir-se, possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. Para atingir o transe mediúnico, o sensitivo deve concentrar-se a fim de que esse ato mental ativo, mediante o qual centraliza a mente sobre dado ponto de interesse, com a ideia deliberada de obter determinado efeito, atingindo o resultado desejado. Existe a forma de se dessa coisa do transe, de você atingir um transe mediúnico que acontece muitas das vezes automaticamente, a gente não chega nem a perceber, mas que tem essa coisa do auxílio mesmo da própria pessoa, do próprio médium, a fim quando ele diz aqui, para a fim de se concentrar, quando ele se concentra, para que o ato mental ativo, né, da concentração, ele centraliza a mente sobre um dado ponto de interesse e tal, exatamente sobre aquilo que a gente vai realizar ou sobre a coisa que a gente quer realizar, e aí obtém o resultado que é do transe mediúnico. O que eu achei mais interessante foi que ele colocou aqui como sendo a emancipação da alma humana. Isso aí a gente já tinha noção já com relação ao transe, que permite ao corpo fluídico de expandir-se, né? Mas ele fala aqui uma coisa curiosa, permitindo ao corpo fluídico ou perispírito do médium expandir-se, possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. Mas engraçado, eu, por exemplo, nunca tive essa sensação forte assim, pelo menos uma sensação tão forte assim, que eu acho que parcialmente livre e independente deve causar uma impressão, né, mais significativa. Eu, pessoalmente, nunca tive, não. Alguém teve essa sensação assim? Não, eu estava pensando nisso agora. Bom, quando eu estava lendo, eu já estava pensando nisso aí. Essa coisa de quase que o espírito se afastar. Nunca senti isso, não. Não, ele não fala de afastamento, ele fala da emancipação da alma humana. Isso aí dá para a gente entende que o mecanismo seja esse. A verdade é que você, no transe mediúnico, ele é um estado alterado de consciência. E você tem realmente um estado alterado, uma vez que já aconteceu diversas vezes da gente sequer perceber determinadas som. Alguém ouviu aí, teve não sei o que lá fora, um barulho assim assado, e você ali trabalhando, caiu. Já aconteceu várias vezes, se não a maioria, ou quase a maioria toda, ter dito, não vi nada, não percebi nada e tal. Porque você está num estado realmente alterado, né? Um estado de consciência alterado. Agora, essa coisa da emancipação, permitindo ao corpo fluídico se expandir,
tudo bem, você entende até, porque é justamente por aí, através dessa expansão, que se dá o contato com outro espírito. Né? Essa expansão se contacta com o corpo fluídico dele também, do perispírito dele, e é onde a gente consegue perceber todas essas sensações. O que me chamou a atenção foi essa colocação de possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. E se isso é... Se isso é... que eu estou falando. Não, assim, tudo bem. Se isso é realmente verdade, eu sei lá, pode ser uma coisa que tenha acontecido tão naturalmente que eu não tenha me dado conta disso. Não tenha me dado conta. Será que é na hora daqueles brancos que dá na gente? Não sei, não sei. Que às vezes a gente está trabalhando, é normal, vem os irmãos, coisa e tal, daqui a pouco, quando você vê, já está no final às vezes da sessão. Tu não lembra de nada. Dormir, você não dormiu. Né? Porque não tem como você dormir, só cavalo dorme em pé. Você tem que tombar, qualquer coisa. Então, você não dormiu. Aí, talvez, nesse ponto, seja essa história da emancipação. Fala aí, seu Marquinhos, você que é o nosso mestre maior. Eu sou apenas o mais iluminado, mas o mestre é você. Quem sou eu para ser mestre de alguma coisa? Eu acho que a gente... É uma maneira dele colocar, né? Porque se a gente... essa emancipação, né? Para que haja um contato perispírito com perispírito. Né? Porque muitos médios até ficam na dúvida, porque, por exemplo, assim, tem médio que acha que é ser médio mecânico para ele não ser responsável pelo que está acontecendo, mas, na verdade, toda e qualquer comunicação, ele é responsável. Mas mas como que eu sou responsável? Porque ele, em estado de vigília, ele não lembra. Mas ele, em espírito, ele autorizou, ele permitiu. Então, ele é responsável. Então, essa questão aí deve ser essa questão dessa combinação fluídica, né? A gente sabe que como é que é o nome daquele, quando é mecânico, aí sim a emancipação ela acontece, efetivamente, né? Quando o médium é mecânico, né? Quando ele como é que é aquela... É semi-mecânico ou é... Não é questão daquela... Gente, que até as pessoas, quando andam dormindo, como é que é? O sonâmbulo. Sonâmbulo, né? No sonâmbulo também há uma emancipação, né? No caso da mediunidade sonambúlica, né? Agora, eu acredito que seja nisso aí que eles estão falando, né? Porque, como o Mauro falou, hoje o livro está bem na parte técnica mesmo, né? Pode ter sido isso, pode ser que ele tenha se referindo mais a esses casos, até mais assim profundos, né? Um caso de uma emancipação mais profunda. E a gente que tem essa coisa assim, tipo o semi-mecânico, né, e tal, então eu senti estranho, eu estranhei um pouco essa coisa, porque eu nunca tive uma sensação assim muito forte, mas é claro que isso acontece. Fala. Isso, mas o Mauro disse bem, né? Quando o Mauro colocou que às vezes tem reuniões que os médiuns, né, eles falam assim, já acabou a reunião, eu nem percebi, porque ele não percebeu o tempo passar. Então, nesse momento, ele não podia estar emancipado, ele não podia estar... Podia, com certeza. Eu fiquei um pouco na dúvida, né? Eu passando por essa experiência nos trabalhos mediúnicos, que quando eu comecei os trabalhos mediúnicos, nas reuniões de obsessão, eu estava muito novo, né? Nesses trabalhos, e tipo assim, ao longo do tempo, da idade também, eu comecei a sentir um certo cansaço, né? Trabalhando, vinha correndo do trabalho, né? Então, num determinado momento, começou, tipo, como o Mauro falou, eu desligava e tipo, só voltava no final.
não lembrava do que tinha acontecido, aí eu ficava com uma vergonha. Falei, caramba, eu dormi. Aí ficava, né? Eu dormi. Mas é aquilo, aí ficava na minha cabeça. Poxa, mas eu... Aí eu, no final, perguntava ao seu Sérgio, eu deitei na mesa? Não, estava parado. Eu falei assim, poxa, mas então o que acontecia, né? Porque se eu dormir, não lembrava de nada, e ele falava que eu ficava lá parado, né? sem dar a psicofonia de espírito. Eu falei, poxa, como é que pode, né? Eu falei, dormir em pé, né? Como eu falo, dormir em pé. Tipo, Então, como se estivesse preservando o corpo, né? Eu Que o corpo ficava estava cansado, né? Só que isso começou a acontecer muito, entendeu, Mauro? Começou a acontecer muito, muito mesmo. Por eu, assim, passar dos anos, que eu era mais novo. Então, eu tinha um gás, né? Chegava do trabalho, né? Vinha correndo, ia para reunião, né? Mas, ao longo dos anos, eu comecei a sentir um certo cansaço físico, né? Com relação a essas correrias. E aí passou a acontecer isso, né? Por mais que eu forçasse de ficar ali, né, na vigília ali, eu sumia. Puf. Aí só voltava depois. Só voltava depois. E aí eu ficava nessa dúvida, se eu tinha cochilado, se eu, né? Me gerou muita dúvida. Só isso. Denison, vai falar alguma coisa? Realmente, na minha experiência também, eu nunca senti essa emancipação. Era só o trabalho e não tinha essa emancipação, né? Então, como ele está falando assim, está muito técnico, né? E o médium se concentra, né? E é uma concentração assim, sei lá, na minha experiência, concentração assim, momentânea, no momento que ocorre aquela afinização, mas é uma coisa de... assim, se eu disser agora assim, eu vou me concentrar e vou me emancipar, não vai rolar. Não vou sair daqui, vou ficar aqui, como assim, ligado, né? Wide open, wide awake, aquele negócio, acordado de todo. Não vou conseguir assim. Só vou conseguir isso se eu sentar lá na mesa e na hora do momento, da reunião, e aí sim. Mas isso é uma... Logo entra a psicofonia do guia ou do espírito que estiver se comunicando. Porque essa preparação para o trânsito também, ela não acontece exatamente no momento. Quer dizer, ela acontece no momento ali do início da reunião e tal, no momento em que está ali aquela ambiência toda, voltada para o trabalho, a corrente atuando e tal. Tudo isso ajuda, né? Propicia uma concentração maior. Mas ela não acontece só ali. Na verdade, a gente tem essa ligação. Eu não sei se vocês vão falar alguma coisa mais à frente, mas a gente já viu isso até acontecer em algumas outras leituras, em que você, muitas das vezes, se tem um contato prévio antes de acontecer o trabalho. Às vezes, quando você chega lá no trabalho, você já tinha vindo já vinha tendo uma sensação a respeito daquele drama que estava se desenrolando ali, e que você não tinha consciência, mas você tinha alguma coisa, tipo um mal-estar, uma coisa assim, que já te indicava. Quando chega lá que você percebe aquilo, você diz, era por isso que eu estava me sentindo assim e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, essa ligação ela já é permanente, né? Quer dizer, ela não te tira em momento nenhum uma coisa da tua rotina normal, mas há uma ligação permanente, você está ali naquela situação. A gente vai ver mais à frente falando sobre a questão da mediunidade, que a gente não é médium só na hora da reunião. A gente está com 10 minutos aqui. É uma coisa que acontece com antecedência. E um comunicado do alto aqui veio dizendo o seguinte, que esse contato antes é muito comum e necessário, e é verdade. Aliás, não podia ser de outra forma. É muito comum e necessário mesmo, principalmente quando a gente tem uma regularidade no trabalho e tal. Bom, mas então eu estou vendo que essa coisa é assim comum, pelo menos não são os médiuns mais comuns, não são aqueles que têm um transe assim tão profundo que chega a perceber essa emancipação toda, né? Celso, às vezes a ligação de alguns
alguns irmãos, alguns espíritos, é um dia, antes, uma semana antes, isso já vem acontecendo até o dia da sessão, às vezes já está uma certa ligação, isso às vezes acontece também. Bom, deixa eu falar uma coisinha aqui. Fala aí. Nunca participei de sessão assim, mediúnica. A única experiência minha foi participando de uma sessão de cura, na verdade, de irradiação ao lar, que eu tive uma experiência de observar os médiuns, os espíritos, através desses médiuns. E na época que eu fui nessa sessão, eu fiquei bem nervoso mesmo. Assim, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha participado. Então, aquilo para mim foi uma novidade, entendeu? E essa questão aí da emancipação também está sendo uma novidade para mim. O que acontece? Eu sinto mais isso através dos sonhos, porque assim, as minhas noites são bem intensas mesmo, entendeu? Eu sonho bastante e às vezes sonho até com pessoas que já se foram e tudo mais. No meu entendimento, eu acho que todo mundo é médio, é um pouquinho de médio, só que uns mais, outros menos, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, né? Não, é isso. Então, Por isso que a frase mais... a frase é essa, todos nós somos mais ou menos médios. Mais ou menos, exatamente. Assim, com relação a sonhos, ao sono, assim, eu sou bem intenso, assim. Às vezes eu lembro perfeitamente do que aconteceu, parece que foi meu espírito mesmo que presenciou. Não, com certeza foi. Na verdade com certeza foi. Porque aí realmente se mistura com os pensamentos. Ah, sim. Se mistura, e às vezes por isso é que vem aquele sonho estranho que a gente não entende, porque às vezes se mistura com as nossas preocupações, coisas que a gente viu, aí fica aquele meio, a gente tem que decifrar, entendeu? O que é real, o que não é. É isso. Legal. Alguém quer falar mais nada? Vamos em frente? Então vamos lá, então vamos continuar compartilhando a tela aqui. Tão logo sinta o médium a sensação de afastamento do corpo físico, deve mudar a postura mental para um estado receptivo e atento, diminuindo o fluxo de pensamento para ensejar que as ideias do comunicante penetrem nos registros fisiopsíquicos numa expectativa serena, sem ansiedade ou tensões para a concretização da passividade. Então, logo sinta o médium a sensação de afastamento do corpo físico. Deve mudar a postura mental para um estado... talvez seja aí o pulo do gato. É o momento da antecipação, da emancipação. Da emancipação. Isso aí a gente já pode dizer que sente alguma... Sente. Que você se sente diferente. É isso aí. Então, vamos lá. Concretização da passividade. Uma boa imagem para fixar a compreensão desse mecanismo é comparar a mente do médium à superfície de um lago. Se essa lâmina d'água estiver parada, tranquila, toda e qualquer imagem nela projetada se refletirá com nitidez. Ao contrário, estando agitada, as imagens se reproduzirão distorcidas, podendo desaparecer por completo quando as perturbações forem excessivas. Perfeita imagem. Outra condição básica para uma boa passividade é um estado íntimo de confiança, capaz de suprimir qualquer dúvida com relação ao intento a alcançar. Deixa eu ver até onde vai aqui, vai até ser isso, né? O espírito André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 6, afirma que um médium, em pleno exercício mediúnico consciente, ao emitir um pensamento de dúvida, de pronto romperia a corrente mediúnica e expulsaria o espírito comunicante, perdendo a excelente oportunidade de serviço. Olha que maneiro. Segue. Reforçando suas palavras. Hein? Pode continuar, porque faz parte ainda do coisa, depois a gente comenta. Reforçando suas palavras, o mesmo autor, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 7, compara o ato mediúnico a um circuito elétrico, em que o pensamento do médium é um interruptor que liga e desliga a corrente.
Ele propõe pensamento constante de aceitação ou adesão, interruptor ligado, fechando o circuito, propiciando a utilização da energia. Falta de adesão, desinteresse ou distrações, interruptor desligado, abrindo o circuito e interrompendo o trabalho. Ainda não faz ideia, a maioria dos encarnados, sobre a complexidade de circuitos eletrônicos envolvidos no processo de intercâmbio espiritual. Certamente haverá órgãos especializados na recepção e decodificação das ondas de pensamento, outros para a transformação destas em impulsos energéticos vitais, alguns para a transmissão aos centros de comando no sentido físico e órgãos correspondentes que o médium automatizou para exteriorizar a mensagem decodificada. Que beleza. Claro ou segue? Segue? Simultaneamente, podemos afirmar que, sem intermediação do perispírito com suas propriedades específicas, não seria possível a ocorrência de nenhum fenômeno mediúnico. É com o concurso desse mediador plástico que o comunicante faz o médium falar, escrever, pintar, etc. O conhecimento de suas propriedades é de vital importância para quantos desejam exercitar a mediunidade, colocando-a a serviço dos ideais enobrecedores. Penetrabilidade, elasticidade, fluidez, materialização, depósito das memórias passadas, dentre outras, oferecem compreensão e recursos para melhor movimentação e entendimento dos mecanismos da comunicação mediúnica. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de mensagem psicografada por Divaldo Franco, da qual tomamos por empréstimo alguns trechos elucidativos, descreve com extraordinária clareza as diversas fases do mecanismo do fenômeno mediúnico. Para o desiderato, o espírito do encarnado exterioriza-se em um campo mais amplo. O perispírito. Perispírito. Para o desiderato, o perispírito do encarnado exterioriza-se em campo mais amplo, captando as vibrações do ser que se lhe acerca, por sua vez, igualmente ampliado, graças a cuja sutileza interpenetram-se, transmitindo reciprocamente os seus conteúdos de energia. Então, deixa eu... 1 minuto, tá? Tá, que foi? Não, vai fechar 1 minuto. Ah, 1 minuto, né? Tá. Isso. Bom, a gente vai comentando, fechar, a gente volta. Eu queria dividir em 3 partes as 3 coisas que falam de coisas assim, que se completam, mas são distintas. A gente já viu ali essa analogia que ele fez da lâmina d'água, né, tranquila, toda... a água tá paradinha e tal, reflete toda a imagem com perfeição, né? A gente consegue perceber isso. Então, quando você consegue fazer um exercício de concentração tranquilo e tal, não há uma necessidade assim profunda. Quer dizer, quanto mais profunda é essa coisa da concentração. Então, essa coisa na analogia que eu falava, realmente, quando o lago está paradinho, está límpido, a imagem é refletida ali, né? É bem nítida e tal. Então, isso aí é aquela coisa do médium estar preparado para aquilo, né? Se preparar e tudo mais, já predisposto àquilo, com calma, tranquilidade, onde ele mantém ali aquela superfície do lago tranquila, mansa e calma. A outra condição básica é um estado íntimo de confiança, né? Quando ele fala que o médium ele está ali dominando, né, a sua é muito importante ele dominar a sua faculdade para poder ter um melhor resultado, onde ele não vai ter dúvida se aquela coisa foi dele ou se foi do espírito.
Ele está ali bem à vontade com aquela coisa toda. E isso aí, o que é necessário é isso, é o estudo, é o exercício, né? Tá sempre participando de ambas as coisas, é o que vai dar essa confiança. Ele fala aqui que realmente é essa possibilidade de havendo o espírito pode, o médium pode em determinado momento ele quebrar a corrente, mas essa corrente aqui, referindo, é a corrente do médium. Ele não vai quebrar a corrente mediúnica. Para que isso acontecesse, essa coisa teria que atingir a todos os demais médiuns. Mas o que ele faz? Então ele fala que vai expulsar o espírito comunicante, lógico. Quando você interrompe, e você pode interromper por diversas razões, por isso o médium é consciente, ele tem essa capacidade de desligar ali o interruptor e interromper a comunicação. Aí ele diz, você vai perder uma grande oportunidade de trabalho e vai expulsar o espírito comunicante. Claro, quando ele resolveu se desligar daquilo, ele está expulsando, na hora ele tira o espírito que vinha se comunicando por ele. Automaticamente, acontece automaticamente. Automaticamente. Mas isso... Essa corrente é entre ele e o espírito, é a ligação entre ele e o espírito, não a corrente mediúnica como você falou. Não a corrente mediúnica como um todo. A corrente é o fluxo de energia que está indo daqui para lá e de lá para cá. Quando ele se distrai o pensamento, pensa em outra coisa, ele corta aqui. Entendi. Eu estava pensando que era da vontade do médium mesmo, assim. Por vontade própria também ele pode conseguir se desligar ou... Pode. Também, pode. né? Você é consciente. Então, uma dúvida minha. Você é consciente, totalmente consciente na comunicação. Agora, uma dúvida, Celso. Uma dúvida que o texto está falando sobre a emancipação para você ter a passividade da comunicação. Porque, assim, eu não me emancipo para receber a comunicação. Todo mundo se emancipa. Todo médium. Você tem a emancipação da... Mas ela não é perceptível. Não. Sim. A emancipação está justamente no transe. Você não se sente assim, você fica mediunizado. Exatamente. Mediunizado. Você fica ali centralizado. É a sensação, a emancipação. Porque você não está vendo Não, você não chegou ao o teu perispírito, né? Para poder... Você chegou, como diz os hindus lá, ao nirvana. Para ver meu corpo ali, né? Não chega a isso. Você não entrou em alfa. Você simplesmente se sente meio que desligado do ambiente. Isso. O Mauro estava falando que às vezes chega no final da reunião, o que se passou? Né? Não, mas isso aí acontece, Denison, como quando eu falei assim, eu tô lá mediunizado. Entendi, mas quando o Mauro isso acontece quando eu apago. As coisas vão acontecendo, a reunião vai acontecendo, ele vai dar uma comunicação depois da outra. No final, ele vê que o tempo passou e a reunião está chegando já no final. Então, essa emancipação é quando você se desliga do ambiente, você vai para uma outra realidade. Continuo a dar passividade, mesmo desligado? Não, você continua a dar passividade. O que acontece é o seguinte, então vamos lá, vamos arrumar. As duas situações. Porque para mim eu não estava recebendo comunicação, não estava falando. Para mim é como se eu estivesse dormindo. Não, aí no teu caso é não necessariamente, esse caso é outro. O que o Denis está falando é o seguinte, você tem essa sensação, quando você está trabalhando, isso é extremamente comum. Você quando olha, várias vezes eu olhei para, às vezes a gente tinha um número tão grande de nomes a chamar ali e tal, coisa, que eu falei, rapaz, o nosso tempo não vai dar para isso tudo, não sei o que e tal. E quando eu terminava aquela coisa toda, você está se desligando, eu olhava para trás para o relógio, parecia que o relógio tinha voltado para trás. Eu falei, não é possível. Não é possível que não tenha passado esse tempo todo. O Marquinhos falou ontem, chamou a atenção várias vezes ontem, no estudo lá do Caminho da Luz, que a gente tratava de algumas manifestações espirituais e tal, de aparições e tal, ou aquela coisa do desdobramento, né? A pessoa está aqui e aparece em outro lugar e tal. E a gente faz coisas lá, a gente citou o fato do Eurípides Barçanufo, que fez, não foi isso, Marquinhos? Que fez um parto, não sei aonde, afastado e tal, e que ninguém nem percebeu o tempo que ele levou para fazer isso, porque o tempo aí é uma questão diferencial, o tempo
O tempo espiritual é diferente do tempo real. Material, melhor. Então, e é justamente o que acontece com a gente. A gente vai falar, não é possível, fiz tanta coisa, estava acontecendo tanta coisa, você estava tão ligado naquilo ali. Você percebe essa emancipação? Tá voltando aí o teu, acho que é o teu computador. Eu estou voltando agora. Tá voltando. Você percebe essa emancipação quando você nota isso. Você está ligado ali naquela coisa, está ligado na corrente. Às vezes o outro médium ali está recebendo um espírito com determinada dificuldade e você está aqui ligado naquela coisa, está sabendo exatamente o que o outro está precisando, o momento que ele está, o que ele está fazendo. Enfim, porque você tá fora, você está fora mesmo. Você botou pelo menos o olhinho de fora assim e tal, e tá... Olhinho não, vamos botar aqui assim, né? Você está percebendo mais por aqui do que outra coisa. Você não está vendo nada, mas você consegue perceber. E a outra coisa então, essa coisa do tempo passa muito para você. Bom, a outra coisa por causa da expansividade do perispírito, ele se amplia como o perispírito do outro, porque ambos se expandem, o perispírito do médium e o perispírito do espírito, e eles se interligam, e é por isso que ele fala aqui que é preciso que se entenda as características do perispírito, para se poder entender todo esse mecanismo. Na verdade, todo o fenômeno mediúnico, toda a comunicação e muito mais outras coisas, né? Isso aí, superficialmente, todo o fenômeno mediúnico está resumido nas capacidades e características do perispírito. Com relação a várias coisas, a percepção que a gente tem é a coisa que a gente consegue se unir mais, né? Um momento em que você consegue estar ali, consegue perceber ali a coisa do outro. É por isso que você percebe pensamento, você não percebe texto, você percebe uma sensação. Você fala assim, não, de repente eu ouvi um negócio assim, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você sabe que você não ouviu nada. Né? Não foi, você não ouviu, era a sensação de ter ouvido, porque aquilo foi uma troca de pensamento. Uma visão, você vai em outro lugar e volta, mas não é que você foi, é que o pensamento do espírito formou aquela imagem para você, parece que você está ali. Perfeito. Sim. Eu já tive numa determinada reunião que eu me concentrei, né? E estava lá para chamar o nome, né, da pessoa que estava pedindo a caridade. E quando chamou, eu me senti mal, assim, deu aquela sensação de vômito, sabe, horrível. E aí, quando chamou lá o nome para caridade, né, que pediu a presença, né, dos espíritos, aí veio realmente um espírito muito, assim, passando mal, né? Então, eu antes dele, né, então, antes de chamar o nome lá para os espíritos se comunicarem, já estava vendo a intercessão ali. Eu já comecei a sentir o mal-estar dele. E aí, quando, né, a corrente liberou para eles virem se comunicar, e aí a sensação foi dobrada, né? Aí começa a falar, mas você sente antes, que você já está, entendeu? Talvez isso concretiza essa emancipação. Isso, se concretiza isso aí, né? É isso aí. A outra coisa é o fato de você se desligar, que você apaga, e aí você pode estar, de qualquer forma, quando você está trabalhando na mesa mediúnica, e é preciso que a gente entenda o seguinte, nós somos encarnados, né? É que a gente não se liga nisso, mas nós estamos encarnados. No momento que nós estamos encarnados, nós temos o fluido animal, fluido material, que o desencarnado não tem. Então, o desencarnado ele tem uma sensação, muitas das vezes, ampliadas em relação a certas coisas que a gente sente aqui. No momento em que ele faz esse contato perispírito a perispírito, ele é impregnado, de certa forma, eu não vou dizer impregnado, porque aí parece que tomou a coisa toda, não é bem assim, mas ele recebe a sensação desse fluido material
que faz com que ele se contenha, como nós somos espíritos contidos. Nós somos presos ao corpo material. É como se ele fosse preso a um corpo material. Então, ele começa a sentir algumas sensações, aquela sensação que ele sente ampliada pelo fato de estar livre do corpo físico, elas dão uma diminuída, que é o famoso choque anímico, onde ele entra numa capacidade, vamos dizer assim, limitada da liberdade do fato dele estar. E é uma liberdade descontrolada, né? Porque ele não está numa condição assim maravilhosa. Então, é um momento em que a corrente faz uma atuação sobre ele muito mais efetiva, né? Que leva ele à compreensão de certas coisas, consegue mostrar para ele certos quadros que ele, naquela independência dele, vamos dizer assim, ele não consegue ver. Entendeu? Na verdade, ele se comunica achando que ele está no corpo dele. Aí, quando o doutrinador... muitas das vezes, né? Quando o orientador, o doutrinador, revela para ele, aí ele tem esse choque anímico. Aí que ele vai perceber que o corpo não é dele. E a capacidade que ele tem de perceber exatamente naquele momento. Quer dizer, então, aí às vezes pode acontecer, por exemplo, de você ter aquela coisa de que, quando você se desliga, mas você não está dormindo, que é como se o Mauro Cavalo que dorme em pé. Você está ali como se você estivesse concentrado normalmente, com as mãos sobre a mesa e tal, parado, em concentração. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, você não está escutando nada, nem coisa nenhuma. Daqui a pouco chega lá, terminou, que você vem, volta e tal, não sei o quê, você já acabou. Já não é mais aquela sensação de que o tempo passou rápido, é a sensação de que o tempo simplesmente não passou. Porque você, a partir de um determinado momento, é como se você tivesse sido sedado. Quando você é operado, você toma lá uma coisinha qualquer e tem negócio da anestesia. Quando você vê, estão te acordando da operação. Eu não vi nada. Você não tem a menor noção. É exatamente aí. Agora, você estava dormindo? Não. Você não estava dormindo. Quer dizer, entre aspas, não é o dormir normal, que o corpo está cansado, ali vai deitar para dormir. Não é isso. Mas é alguma coisa assim. É alguma coisa assim. É a emancipação do espírito de tal forma que ele deixa o corpo ali que o consciente dele não consegue perceber nada. Apenas o subconsciente, que está com o espírito, é que percebe. Fala, Deus. É um estado alterado de consciência. É uma sensação que a gente, como fica separado do corpo, a gente perde parcialmente a consciência nesse momento que está no transe mediúnico. Então, quando você perde a consciência, você não tem mais consciência do tempo, né? Do horário, como você falou que olhou. Poxa, não é que deu tempo? Passou um pouquinho de tempo, parece que você está fora há muito tempo. O tempo é a duração de consciência. A gente passa por esse estado alterado, passa a ter a consciência como se fosse do espírito desencarnado. Então, a gente não tem a noção de tempo, a gente não tem a noção de lugar, porque é uma emancipação. Você está fora do corpo, você perde isso tudo. Quem te dá isso tudo aqui, na nossa realidade, é o nosso corpo, o teu cérebro, que foi educado a ver hora, a calcular tempo, né? Pelo ponteirinho do relógio. Você tem noção de tempo, isso aqui dá para eu fazer isso, né? Em tal hora eu vou estar em casa, eu estou dirigindo, você sabe. Mas, num estado alterado na mesa, você senta ali, aí você tira o relógio, bota assim, né? Tira os óculos, tal, quem tiver. Aí concentra, aí você dá até uma última olhadinha no relógio, né? Você dá até uma olhadinha ou no relógio da parede, e 8 horas. Aí você começa uma irradiação, outra, e quando tu vê, acha que e tantas sensações passaram por você, quando você vê, de repente dá uma voltada assim, olha ali, 8h15, caramba! Né? Ou então, de repente, quando você vê, você acha que passou, e quando vê, já é da 9h30, alguém está até te convidando para fazer a prece, o diretor da reunião. Isso acontece mesmo. Acontece mesmo. Porque é um me tira uma dúvida aí. De consciência. Você entra num mundo à parte, num universo paralelo. Me tirei uma dúvida. Quando o médium, então, está em transe, recebendo assim, o espírito, na verdade, ele não sabe nada do que está sendo falado ali,
Ele simplesmente ele fica adormecido? É isso que eu não compreendo. Não. Ele tem consciência, a Tem maioria dos consciência. médicos tem consciência A do que está maioria. falando, que ele está emprestando a voz para Sim. isso. Entendeu? Ele está emprestando a voz, a entonação, de acordo com o sentimento que o espírito está passando. Ele sente Sei. também e ele passa. Os Mas sentimentos ele sente, assim, o que o espírito está sentindo, ele sente. E sente e tenta traduzir em palavras, né? As Sim. palavras que o espírito fala, e ele até no gestual, alguns dizem até que o médium se transfigura um pouco, né? Então, faz umas caras. Por causa das impressões que o outro está passando para ele. Ele tem O outro consciência. está passando para ele. Assim, do que está sendo falado. Sim. E é por isso que ele pode tem interromper. É por isso que ele pode interromper a qualquer momento. Porque ele é consciente. Entendeu? Você não faz. O médium não faz. Cerceia. Mas ele pode fazer. Ele pode interromper. Ele não cerceia. interrompe. E ele cerceia É. o palavrão que o espírito quer falar, uma coisa que ele quer falar de alguém, se referindo a alguém, ele cerceia, porque ele não vai falar uma questão de ética. Para mim, isso não tinha limite. Para mim, nesse momento, o espírito que controlava e ele só assumia depois. No médium consciente, não. Mas aquele médium... O médium filtra a mensagem. O médium filtra a mensagem. Agora, existe... Mas há casos que a gente não tem a consciência, que a gente vê que... que fica adormecido ali. Isso. Não sabe nem o que se passou, né? Normalmente se trabalha a mediunidade exercida assim, na Umbanda, no Candomblé. Aí a mediunidade é exercida dessa forma. Porque eles nem normalmente é exercida dessa forma. Mas no caso o médium do inconsciente espiritismo, a gente prima para que isso não aconteça. Para o espiritismo, mesmo o médium inconsciente, ele cerceia. Ele fica ali do lado, quando o espírito vai falar, ele tesoura. Ele corta. Por isso é que é importante o estudo, de muito espírito falar assim, ela não está deixando eu falar, ela não está deixando eu... Porque ele quer, e o espírito está ali do lado. O teu espírito, você está ali, entendeu? Você está em estado, mas você não tem consciência disso. Mas você está ali, porque você foi educado, tua mediunidade foi educada, e você está ali segurando, tapando a boca do cara. Não, isso aí não. Aí tu está ali beliscando, tu está fazendo alguma coisa, dando teu jeito lá. Emancipado ali, né, na situação, né? Emancipado, mas tu está ali do lado do espírito. Cala a boca, isso aí não. Opa, não, isso aí não. Aí vai, até que, quando termina tudo, você diz assim, nossa, eu estava sentindo uma sensação tão ruim, eu estava até com medo que o espírito tivesse me dominado. Aí o diretor da reunião, o doutrinador, fala, não, você foi muito bem, você cerceou, a gente notou que o espírito estava meio que incontrolável, mas ele não falou nada demais, ele não falou nada de palavrão, ele não falou nada antiético, ele foi controlado. Por quê? Porque o médium é um médium educado. Né? Deixa eu complementar uma coisa aqui. Na verdade, esse trabalho não é sozinho. Nós temos os nossos guias, né? O guia espiritual. O guia espiritual está ali te ajudando nesse trabalho. Porque, às vezes, o espírito... você, claro que tem a consciência, você controla, mas, às vezes, você recebe um espírito com uma força, né, bem superior, né, ao teu controle, e você tem que ter a ajuda do guia espiritual para poder, entendeu? Porque, senão, você corta, mas o guia está lá te auxiliando. Porque assim, você não sabe o espírito que vai vir. É chamado o nome lá na caridade e aquela pessoa pode estar com vários espíritos obsessores ali agressivos. Então, no primeiro momento daquele impacto, ele vem com uma violência, né, que você pode socar a mesa, xingar. Então, só que isso tudo é travado. O xingamento, né, você é consciente, o xingamento ele não passa da tua boca para fora. Às vezes, você também não percebe um palavrão, um xingamento. Ele trava aqui na tua cabeça, mas você não sabe nem o que o espírito falou. E o guia espiritual te ajuda a que não há aquela explosão, né? Algumas vezes, você até dá a primeira batida na mesa com uma força, mas depois você tem um domínio, um controle para não deixar mais a expansão desse espírito, né?
É porque senão ele fica socando a mesa, ele vai pegar, vai te levantar, vai jogar a cadeira para o alto, né? Isso aí numa reunião, acho que o Mauro deve lembrar, acho que o Mauro estava presente, de uma menina que estava desenvolvendo e ela já tinha participado tipo, na Umbanda, então ela estava com vários guias, né, de outras linhas. Lembra disso, Mauro? Que ela se levantou e tentou se enforcar, os espíritos queriam enforcar ela mesma se enforcando. Né? Tu lembra disso? Não tinha um controle, né? Não sei quem foi que pegou na mão dela e estava afastando. Na época, não sei quem era o doutrinador ali do desenvolvimento. E os guias falando que não queriam que ela desenvolvesse ali no kardecismo. Eram guias de outras... Para poder controlar. Mas aí... Eles queriam controlar, na verdade. Isso, queriam controlar os espíritos, ela. Né? E assim, ela já tinha uma mediunidade, né, um pouquinho já avançada, mas não controlada. E aí teve aquela passividade ali que o espírito pegou a mão dela, tomou e querendo enforcar ela. Mas aí, eu nem lembro quem segurou naquela época. É onde o passe mediúnico resolve. Nem sempre é muito aconselhável ficar agarrando o médico. Mas aí primeiro tem que tirar a mão. Entendeu? Porque foi a primeira coisa, né? Afastar a mão e acho que foi feito um passe lá e ela... porque aí o passe mediúnico... Tentaram tirar a mão à força, né? Porque a coisa ficou assim, né? Foi rápido. Foi instantâneo, se levantou e segurou. Agarrou todo mundo e na mão querendo tirar a mão. O Mauro estava presente, própria, Mauro, né? Nessa época? Estava, não estava? O Mauro estava presente. Vou ler aqui uns trechos aqui que vieram do alto. Que o Marquinhos estava lembrando para a gente aqui no texto seguinte, um pedaço do texto que a gente leu, que ainda não faz a ideia a maioria dos encarnados sobre a complexidade de circuitos eletrônicos envolvidos no processo de intercâmbio espiritual. Quer dizer, era o que a gente falava sobre de repente eu me desligo de uma tal forma e quando eu vejo a reunião já acabou. Outra coisa também que eu cheguei a comentar aqui numa reunião, a gente vai ver isso, se não for aqui nesse livro, em algum outro estudo mais à frente, nós vamos ver isso, porque isso está aqui no projeto, que é bastante técnico. Onde ele comenta, onde ele diz o seguinte, que na verdade todo mundo precisa, dentro de uma reunião mediúnica, o ideal é que as pessoas sentem os médiuns. Então, a gente diz o seguinte, que o médium, que o grupo mediúnico deve estar afinado, e deve estar, inclusive, preocupado em se sentar nos mesmos lugares. E aí, sentar no mesmo lugar, está virando ritual, o cara tem que sentar ali. Não, não é isso, não. É porque a corrente espiritual, espiritualmente, utilizam-se determinados aparelhos que são destinados àquele tipo de médium. Um médium que é assim, assado, que vai ter comportamento tal, ao que é muito... Como é que se dá o nome? Ele é muito explosivo, é muito... Expansivo? Tem um termo, não é expansivo não, ele tem um termo assim... tem um outro termo, mas é mais ou menos por aí, aquele que se movimenta muito e tal, e tem um outro que é muito mais calmo e tudo mais. Então, a coisa é muito utilizada assim, para cada um, e isso facilita. Inclusive o fato de que as reuniões sejam sempre feitas no mesmo local. Né? O médium gesticula muito, que você quer dizer? Né? Gesticula muito. É aquele que o Arilson estava citando ainda há pouco, que eu falava com a Luciana há um tempo atrás, ela não concordou muito comigo, que ela diz o seguinte, que ela acha que quando você recebe a primeira vez, você percebe o espírito, que ele vem com uma força, ele vem com um ódio, vem com não sei o quê, vem dando soco na mesa e tal. E eu falei para ela o seguinte, olha só, faz parte até da educação mediúnica que você domine, inclusive, esse primeiro impacto. Não, mas não é possível dominar esse impacto. Eu falei, não, é possível, sim. Mas como? Você não sabe como é que o espírito vem? Como é que você vai dominar? Ele vem com aquela força, como é que você vai dominar? E eu falei o seguinte, olha só, quando você trabalha numa sessão de desobsessão, né? O nome já está dizendo, desobsessão.
Então, você vai trabalhar com obsessores ou com quem esteja numa situação assim, né, de preso. Às vezes não é nem conscientemente, mas é uma situação de preso a diversas circunstâncias Tem que que estar em acabam... vigília. Oi? Tem que estar em vigília. Não, o médium está em vigília. Isso, tem que Tá estar em em vigília. vigília E ele é sempre. consciente. E Isso. você está trabalhando numa reunião dessa natureza, você não espera que o espírito que venha, olá, irmãos queridos, boa noite, como vão todos e tal. Estou aqui mais uma vez, sou amigo dessa criatura maravilhosa que Ele vocês tem que ser acabaram muito de chamar assim. evoluído para chegar assim. Ele não vem assim, porque quando você chama uma pessoa que está sofrendo um ataque psíquico lá qualquer, e a coisa é uma situação obsessiva, o espírito já está ali com aquela pessoa porque ele tem raiva, ele tem mágoas, ou ele tem, às vezes, é uma saudade, porque tem uma possessão sentimental muito forte que a pessoa tem por aquela... que o espírito tem por aquela pessoa, desencarnou, largou a pessoa ali, não se conforma com isso, ou tem raiva mesmo, né? Quer inimigo do passado e tal. Então, ele não vai chegar nunca, olha, tem 10 minutos a partir de agora. Então, ele não vai chegar nunca dizendo ali que, ora, boa noite, como vão todos, tudo bem? Ele vai chegar calminho, tranquilo. Não, ele vai chegar querendo dar soco na mesa. Aí é que o Arilson estava falando sobre, que eu já diria o seguinte, você tem que estar vigiando, né? Nem de vigília, mas vigiando. Presta atenção. Você está trabalhando numa reunião mediúnica com desobsessão. Não é passe, não é uma reunião de cura, onde você sabe que os espíritos estão vindo ali, estão vindo com uma outra finalidade. Não, ele vem com a finalidade naquele momento de exteriorizar tudo aquilo que ele está sentindo. Então, ele não vem calmo, ele vem brabo. Você, a partir dali, você já começa a se concentrar. Né? Você então já tem que se conter. E um detalhe é o seguinte, a própria corrente, ela acho que se encarrega, tá, de administrar algum caso que vai dar um pouquinho mais de trabalho lá na reunião. Porque eu tenho um exemplo. Uma vez, o meu sogro estava num processo lá, uns pensamentos, acho que até de suicídio, alguma coisa assim, e aí eu tinha pedido uma caridade para ele. Eu não sei o porquê que o nome dele ficou lá para o finalzinho. Acho que foi no livro, como eu chegava no final, acho que foi isso. Eu chegava no final, né? Então, meu papel foi o último dos últimos lá para botar no livro da caridade. Eu botei o nome dele lá. E o que é que eu percebi na reunião? Eu achei estranho aquilo. Nesse dia tinha bastante quantidade lá de caridades a se fazer. E começou a se fazer as caridades, né? E só que estava dando assim, os espíritos eram encaminhados na corrente, não se prolongava, né, ali uma conversa, né? Vinha e tipo assim, o guia já ia encaminhando, então não tinha um travamento, né, de uma conversa. Eu achei ali naquele momento, assim, na metade da reunião, que eu comecei a ter um pouco de percepção disso, né? Ué, o que está acontecendo? Hoje nenhum espírito está encrencando aqui para poder você fazer aquele trabalho, né? Daquele debate. E a reunião foi porque tinha muitos nomes. Quando chegou na vez do meu sogro, foi tipo assim, uns 15 minutos de embate de espíritos pesados, né? E eles, aí que eu percebi o detalhe, a corrente não encaminhava esses espíritos, aí era aquele embate mesmo ali do doutrinador, né? Conversando com aqueles espíritos, né? Muitos não aceitavam e a corrente levava, né? E assim, foi 15 minutos. Aí eu lembro, não sei qual foi o médico que transmitiu a mensagem, um espírito transmitiu a mensagem, um guia, alguma coisa, sobre, né, o processo do irmão, do meu sogro, né, que deveria se fazer mais caridade para ele, né, e que conversasse com ele, né, porque ele estava tendo uns pensamentos. E teve um espírito, eu lembro,
que ele comentou dos pensamentos dele lá na varandinha de trás da casa. Aí eu lembro que meu sogro ia lá para a varanda de trás da casa e ficava sentado, tinha uma escada, né? Era uma descida e tinha duas descidas, virava para o lado, né? Uma escada de cimento, e ele sentava no último degrau e ficava ali. Então, esse espírito, né, falou sobre isso, né, que ele ficava com os pensamentos ruins lá atrás. Aí, quando eu cheguei em casa, eu conversei com ele, falei, olha, seu Francisco, coloquei o seu nome lá, pedindo um trabalho de caridade para o senhor, eu vou, assim, revelar para o senhor que foi bastante difícil, né? Porque, assim, foi pedido para chamar a atenção dele, né? Foi bastante difícil, que uns espíritos lá que deram um certo trabalho, né? Mas, assim, o recado que eu queria dar para o senhor, faz esse favor para o senhor, para a sua família, não fica mais sentado lá atrás pensando coisas ruins, né? Aí ele me olhou, aí eu falei, o senhor está me compreendendo? Ele com os olhos arregalados, ele, não, estou. Então, o senhor não faz mais isso não, seu Francisco, entendeu? Porque o senhor está atraindo coisas ruins ali para o senhor e vai acabar acontecendo o que o senhor está pensando. Olha, ele ficou muito assustado com isso. Aí não foi mais lá para trás, não sentou, né? Porque eu assim, nem sabia que ele estava passando desse processo e, quer dizer, ele devia estar com pensamentos suicidas, né? E atrair a coisa para se joga da escada, se joga lá embaixo, né? Desse dia em diante, ele não foi mais lá para trás. Mauro quer falar. Deixa eu falar duas coisinhas. Eu queria voltar lá atrás, daquela história do médium em transe, calminho, percebendo até o que acontece em volta muitas das vezes, às vezes não percebendo, que tem dois lados nisso aí. Você, às vezes, tem, como o nosso humilde planeta ainda tem esses problemas, onde eu moro, não, mas vocês ainda têm esses problemas aqui, de vez em quando tem até tiro ali perto. E a gente não escuta. Eu, pelo menos, não escuto. Aí, quando a gente acaba, vai lá, não, teve não, foi isso que eu citei, exatamente. Aí é problema de audição mesmo. Não, é problema de, problema de desligamento. É desligamento mesmo. Mas tem coisas que, se alguém fizer, às vezes, uma batida de porta, um arrastar de mesa, de cadeira, isso também atrapalha. Você leva um susto, às vezes. Você está concentrado ali numa boa, como o Denison falou, quase indo aos céus, mas vem alguém e bate numa coisa, arrasta. Aí, mas é muito próximo de você. Isso não faz bem. Eu acho que isso não faz bem. Não. Sei lá, cortar o transe assim, né, Denis? Cortar o transe assim não é bom. Não é bom. Não é outra bom. coisa, Celso, vamos botar aqui para debater. Eu sei que é uma coisinha meio pessoal minha, mas às vezes eu fico assim. Essa coisa minha no trabalho, às vezes de receber certos espíritos, e meus guias às vezes me levam. Entendeu? Que, pô, eu caio, desmaio, sei lá o que acontece. Mas muitas vezes eu me lembro muito bem de onde eu fui, o que eu vi, às vezes não lembro de nada. Não sei exatamente o que eu fiz. Às vezes eu sei exatamente o que eu fiz. Isso é interessante para um debate. Porque não deve ser necessário você lembrar. De repente é isso, né? Não, sim, tem coisas que eu lembro. Entendeu? Eu estou ali numa boa. De repente não tem a permissão de lembrar. Quando é o meu guia, quando é um dos meus guias, melhor dizendo, que normalmente não é nem o meu guia desenvolvedor que isso acontece, quando é um dos meus guias, eles avisam que eu vou sair, que eu vou cair, que vão me levar. Quando é um espírito sequestrador, assim, não, ali meio perturbado, coisa e tal, ele vou levar esse cara aqui, peraí. Não tem aviso não, meu irmão. Já caí, já bati com a cabeça, já quebrei cadeira. Aconteceu disso aí.
É um problema trabalhar do lado Isso do aí não complicado. tem, isso aí não tem como controlar. É isso aí que é o problema. Não. Nesse Isso aí caso não dele, tem. não. Não Nesse tem, caso não. dele, não. Tem como Aí sofre eu e controlar. Celso. Sofre eu e Nem, Celso, nem, ultimamente. nem na Mas Universal, da ele jeito. não Na controla, Ah, Universal. não, pode ser. ele não controla. Ultimamente tá sofrendo eu e Celso para segurar o menino aí na mesa aí. Ele não controla porque não quer. Mas o caso dele é o seguinte, não, então são situações diferentes. É porque realmente ele tem essa saída do corpo, e era aquilo que eu falava lá atrás. Ele é encarnado, ele é o cara do corpo físico, ele é o cara do fluido animal. Por isso que às vezes é necessário que ele se expanda tanto aí assim é como se ele estivesse dormindo, porque o corpo desaba, né? É como se ele estivesse dormindo, o corpo deitado ele desaba. O espírito saiu. Assim, entre aspas, né? Ele se Como se fosse um expandiu. desmaio. É como se fosse um Como se fosse um desmaio. desmaio. Mas ele é levado lá em determinado lugar e tal, é onde é utilizada essa coisa ou melhor, se expande tanto o perispírito dele que causa a ele essa sensação de desabar o corpo, ou de saída do corpo, porque na verdade ele não saiu de lugar nenhum. Ô, Celso, Digo, quanto isso que estava falando do Mauro aí, né, é uma situação que, a princípio, não deveria ser normal, né? Porque não dá para você cair, se machucar. Né? Então, tem que se estudar isso com mais cuidado. Porque a gente estava falando que justamente isso acontece em outras linhas, né? Porque mas é não é diferente, o normal, fenômeno é Não diferente. saber controlar. comum é você ter o Domínio, né? O controle. você tem que ter o domínio. A tendência é você dominar, né? Hein, Mauro? Essa questão aí a gente tem que estudar com mais calma isso aí. Essa questão de você cair, se machucar, parece até uma epilepsia, né? Porque uma vez o Chico foi analisado pela NASA, o Chico Xavier, e eles ficaram espantados porque o que eles identificaram nos exames é que era para ele estar em catalepsia o tempo inteiro. E ele nunca tinha. Eles tinham uma espécie de afetação no cérebro dele que era para ele estar como se fosse um ataque epilético o tempo todo. E, no entanto, o Chico não tinha isso. Né? Então, por quê? O que eles detectaram estava ligado com a mediunidade. Então, esse fato, né, de você, né, dizer, né, que cai e às vezes se machuca e tal, é um caso que tem que ser estudado com mais intensidade, que não deveria. Não, porque o caso dele cair e se machucar, como é que eu vou falar e desativar o som ao mesmo tempo? Não dá. O caso dele cair... Botou o microfone unidirecional aí, unidirecional. Não dá, o meu microfone é o da câmera aqui, não sai. Aí, o fato dele cair, dele se machucava e tal, é justamente você não ter uma... Depois que você passou a ter essa percepção de que algumas vezes ele ia sair do corpo mesmo, né? Ou abandonar o corpo como se fosse dormir, como o Arilson falou, normalmente a gente senta próximo e dá sempre uma escorada nele e tal, e ele confortavelmente deita a cabeça na mesa e fica. Você nota que ele está ali, você nota o seguinte, que o corpo não fica... Porque mesmo dormindo, se você perceber, quer dizer, você perceber, não, porque todo mundo sabe disso. Vai ficar difícil. A pessoa se mexe. Tem gente até que extremamente inquieta dormindo. Né? Porque você assim, mas é que o espírito saiu? O espírito não saiu do corpo. Ele se emancipou, ele continua ligado. Mas olha só, o Mauro até comentou, né? O que acontece? Quando é guia, ele avisa que vai levar ele. Aí a gente está ali e a gente já faz o amparo do aparelho dele. Quando ele está com o espírito, né, que acaba levando ele, um espírito, né, obsessor, sei lá, isso é descrição aí dele. acontece essa
É só se eu for Não, obsessor isso é mesmo. discrição, isso aí é a descrição que ele dá, que o espírito me leva. Não leva. Sequestra ele, Não, não estou sequestra. dizendo que Não. me leve, é maneira, tanto que eu fiz assim. É a maneira de falar. Deve ser Maneira de algum espírito falar. apaixonado por ele, aí Pode rapta ser, que ele. aí leva rápido. Entendeu? Não, quer dizer, não é assim. Na verdade, as duas coisas acontecem da mesma forma. É que vocês estão fazendo barulho, eu tive que aumentar o volume de voz aqui. As duas coisas acontecem pela mesma razão. Elas acontecem pela mesma razão e da mesma forma. Da mesma Sim, forma. mas aí o guia avisa. Sim, não, mas o outro espírito, quando se dá essa condição, é que o outro espírito está se comunicando. E aí Sim. acontece isso, dele soltar o corpo, né? Dele se expandir tanto do ponto de soltar o corpo. Quando é o guia dele que está se comunicando, ele dá tempo de avisar, olha, o médium vai comigo. Eu vou até lá, então o médium vai comigo. E aí você já... Mas, na verdade, ele não vai, porque alguém não pega o espírito dele agarrado e leva... Quer dizer, isso pode acontecer perispiriticamente, né? Isso pode acontecer. Mas não é uma coisa... É porque a gente cria essa imagem do físico para a gente poder entender o que está acontecendo. Na verdade, é uma expansão muito maior do perispírito dele que permite essa coisa acontece quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a expansão do perispírito é muito maior. É por isso que o Leandro estava falando que sonha muito, e a maioria de nós. Ele está dizendo que sonha muito, lembra de muita coisa, tem muita lembrança e tal, né? Aquele negócio todo. E Porque coisas até que expansão... acontecem às vezes. Então. Às vezes, assim, que já sonhei com pessoas que acabaram de morrer assim, como se quisesse dar uma mensagem. Só que já tive sonhos, por exemplo, a avó da minha esposa, quando faleceu, eu tive um sonho com ela que ela queria se aproximar para dizer alguma coisa, só que no sonho eu ficava morrendo de medo. Aquele lance de ter medo de espelho, daquela coisa assim. Eu corria dela e ela vinha meio que levitando no sonho para cima de mim e eu acordava fazendo um barulho, tipo um porco, assim. Aí a minha esposa falou, você acordou fazendo o barulho que a minha avó fazia. Tipo assim, aí eu pensei, pô, ela estava querendo se comunicar, mas eu, com aquele medo, eu impedi, entendeu? De certa forma, eu acho que eu tenho uma certa mediunidade, assim, com relação a sonho, eu sei que eu tenho, mas eu tenho medo, então isso afasta. Eu acredito que seja isso. Por isso é legal que você está participando de estudo aí, tirando algumas dúvidas, está discutindo as coisas, exatamente. Vai te ajudar. Eu acho que eu tenho meio aflorado, sim, só que o meu medo não faz isso, eu controlar isso, entendeu? Às vezes... Mas não solta muito a franga, não, senão aparece outras coisas. Olha só, quero lembrar vocês o seguinte, olha só. Aí eu vou ficar igual o Mauro. O coisa aqui é gravado. Depois eu pretendo colocar isso no YouTube. Você fica falando bobagem aí, vai ficar me obrigando a ficar fazendo um monte de corte Vai ter que cortar na edição. Fala, Marquinhos. Bastante, porque, pô... Não, eu toquei naquele assunto porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem crise de epilepsia, né? Mas já diversas vezes, quando ele estava em crises muito violentas, até em hospitais, pessoas que nem conheciam a esposa dele, relataram, olha, ele está sendo atacado por vários espíritos. Então, para uma pessoa chegar e dizer assim para uma pessoa que não conhece, é porque ela está vendo mesmo, senão ela não diria. Verdade. Então, o meu questionamento é o seguinte, será que se ele atuasse no centro, será que se ele educasse a mediunidade, será que ele não ia ter aquele controle? Percebe? Porque o exame que o Chico, que fizeram no Chico, dizia, você tem que estar em ataque epilético, em crise epilética o tempo todo. Não entendemos como é que você está normal. Então, são situações, essa pessoa que eu estou falando, a esposa é médium. Né? Ela também, às vezes, vê os espíritos atacando ele. Mas ele não tem ojeriza, ele não quer e tal. Então, a minha dúvida, eu não posso tirar essa conclusão, porque ele não vai, tá certo? Mas, então, quando o Mauro colocou isso, eu fiquei assim, pensando, poxa, tudo bem, quando ele falou, quando é o guia, não acontece isso, mas
Então, ele médio está sujeito dirigindo. Você vai acontecer uma situação, não dá. Não, não, né? não. Você está fazendo uma tarefa importante. Não, não. Olha Exatamente. aqui, acontece sem ser na reunião, Mauro? Não. Só na reunião? Só durante o trabalho mediúnico. Então É controlado. Você falou que a impressão que acontecia assim, você em casa, Não, você... não. Não, É por isso que eu... Por isso que eu fiquei brincando. Não, é por isso que eu discordei em relação ao negócio que ele falou quando não é o meu Em casa, do casa outro acontece só quando a mulher dele pede dinheiro para ele, aí acontece isso. Aí ele some, com certeza. Eu vou mandar esse vídeo para vocês editarem, tá? Esse, então, vai para vocês terem o trabalho de editar. Porque quando acontece isso, isso acontece durante o trabalho só. Então, é por isso que não tem aquele negócio que o espírito, quando comunica, o espírito leva, né? O espírito leva ele, o espírito vai me levar, não sei o quê. Quando ele falou, deu a impressão que ele acontecia na rua. Exatamente, porque senão isso poderia acontecer em qualquer coisa. Não é isso? Isso é altamente controlado. Até porque muitas das vezes eu sei o que está se passando. Entendeu? Continua consciente. E tem vezes que, sinceramente, eu tenho aquela coisa de eu vou até mais devagar. Com aquela queda assim, vai mais controlada, como o Marquinhos está falando, realmente. Eu não sei se isso eu que tenho que dar um jeito também, mas eu estou pensando nisso. Tem hora que eu consigo eu vou mais devagar e eu mesmo vou na direção da mesa para me apoiar, coisa e tal. Eu tenho mais consciência. Eu estou ali. Eu sei que eu estou trabalhando de alguma forma, tá? Usando o meu fluido, sei lá. Eu sei que eu estou trabalhando, mas eu estou mais ali. E tem hora que eu fico realmente mais desligado, entendeu? Principalmente quando é assim mais abrupta a coisa. Mas tem hora que dá para sentir assim, o negócio tá indo. Aí eu vou. Às vezes nem eu guia, às vezes um outro espírito mesmo, precisa ser meu guia. Os meus guias só se dão o trabalho de avisar. Eles ainda falam, não se preocupem que o médium, eles falam, foi feito para isso. Mais ou menos isso que eles dão a entender, entendeu? Para não... A cabeça desse tamanho não vai quebrar, né? E o grande problema é que ele causa uma sensação extraordinária, né? Que às vezes você está lá, né? Tô lá, daqui a pouco a mão do seu Sérgio pedindo para segurar ele, que ele já está tombando. Então você está lá, tem que voltar e eu parar aqui do lado. É por isso que você é médium consciente. Às vezes eu estou do lado dele, está o Sérgio assim, Celso. Se todo mundo fosse inconsciente, eu estava ferrado. Ele ia cair no Quando escuta aquela vozinha do seu Sérgio, Arilton! Aí eu já sei que é para amparar ele. Arilton, volta rapidinho e pega do lado ali para não deixar ele cair. Isso é com consciência. Ó, teve uma vez que eu amparei esse cabra aí, vou te falar, eu tive um problema aqui no ombro, cara, que ele é pesado. Isso é pesado. Aí eu segurei ele numa posição muito ruim para mim, e assim, ele desabou. Eu fiquei com uma dor aqui, cara. Fiquei alguns dias com uma dor que eu segurei de uma forma errada. E aí o negócio não está aguentando, o negócio queimando. E aí mas não podia largar ele. Aí, assim, pedindo para a corrente para restabelecer logo ele, porque se eu deixar tirar, ele ia cair no chão. E eu estava segurando. Eu vou me amarrar na cadeira agora. O dialogador tem que ter preparo físico, né? Normalmente o dialogador, coitado, o Sérgio... Eu passei uma semana com dor no ombro. O Sérgio está com 80 anos, não dá para ficar segurando, não. Então tem que apelar para o médico que está do lado dele para escorar ele. Porque é só escorar, é só chegar ali, vai que o Arilton queria segurar na mão, achou que era forte e tal. Aí pronto. Mas agora ele está bonzinho, que ele... Não, ele está tranquilo, está mais... Ele está se desenvolvendo, né? Agora, como ele falou, a gente percebe isso. Aí ele vai assim, deslizando e a gente vai escolher, ele vai ali, a parte de cima ele da já sabe cair em câmera lenta já. Isso, já começou a aprender. Então, já está dominando. Não, mas esclareceu a minha dúvida.
Não é. É uma coisa A minha que... também. Não, se houvesse uma coisa, seria muito mais preocupante. Mas isso que aí você a questão falou, do sonambulismo. Aí era questão... não, mas isso que o Marco falou, não o fato de ser toda hora, não, mesmo no trabalho, mas isso que o Clarice também tocou agora, isso realmente está acontecendo. Tem mais vezes que eu estou já sentindo a coisa e eu já vou me encaminhando para a mesa para me escorar, entendeu? Não estou deixando mais aquele... Não falei? Tem um conto aí que eu acho que houve que ele quebrou um vidro, né? Foi isso mesmo? Foi verdade? Foi a mão no vidro atrás, pegou atrás. Quando ainda tinha desobsessão no salão, eu normalmente, antigamente aquela coisa tinha que fechar as pontas, né? Tinha um sentar numa ponta e outro sentar na outra. Normalmente era eu e Deisimar. Deisimar sentava numa ponta e eu sentava na outra. Lembrei agora que médium convulsivo. Porque ele falou que ele sentava, era ele e a Deisimar, os dois médios convulsivos, um sentado em cada ponta. Eles teriam que ser colocados no meio entre outros mais calmos. Exatamente. Até para poder se equilibrar a coisa da corrente. A preocupação era fechar uma ponta, ver como é que são as coisas, como é que as coisas evoluem. A cabeceira da mesa. Antigamente, se é que eu não tivesse dois médios, um em cada cabeceira, alguém ficava incomodado. Tinha trabalho. Entendeu? Tiveram algumas coisas, foi meio luta para muita gente abandonar certos entendimentos. Para acordar. Não, então a mesa lá é grande, né? Fica perto da janela logo atrás. Aí, numa dessas convulsões, eu bati com a mão no vidro. Quebrei o vidro da janela. E outro foi aquele negócio de esse negócio que bota planta, sei lá, não sei para que bota aquilo ali do lado da mesa. Tinha, eu lembro. Não tem mais, não tem mais. Não sei para que bota aquilo ali, cara, não sei para quê. Aí eu dei uma pancada naquilo também. Porque, na verdade, não é para você dar pancada naquilo. Aí depois isso foi acabando, aí depois acabou. Depois isso acabou. Essa convulsão, muita força, realmente era mais coisa para que eu dominasse. Eu que tinha que dominar isso. Isso passou. E depois entrou a coisa, eu escutando meu mestre maior, que é o Celso, né? Acima do bem e do mal. Um garoto que eu estou tentando tirar do umbral, mas está difícil. E isso eu fui trabalhando isso. Isso não existe mais. Agora, esse fato do sair também não foi sempre, não. Eu não sempre tive isso, não. Isso foi depois. Isso foi um pouco mais para cá, entendeu? Mas dos antigamente, eu não tinha isso, não. Era mais convulsivo, realmente. Batia na mesa, mas naquela época podia, né? Subia na mesa, dançava. Era liberado. Franga, tá vendo aí? Depois que começou a se ajustar o negócio, o que acontece? Normalmente eles têm essa coisa, esse desligamento, quando o Sérgio está dirigindo. Quando eu estou dirigindo, ele não tem, porque eu não estou do lado dele para escorar ele, estou de frente. Então já vai ser mais difícil. O máximo que eu posso fazer é puxar o braço dele e vai dar com a cabeça na mesa. Então, aí ele se controla mais. Já reparei isso. Mas não é não, é porque a gente tem... E é isso que acontece. A mediunidade é uma coisa evolutiva, a gente já viu isso lá atrás. E é uma coisa de aprimoramento. E é uma coisa muito particular de cada um, né? Sim, tem aquela coisa do pessoal, né? Entrou aqui uma luz. Não, uma luz não. Entrou uma tela para mim aqui que eu não entendi nem porquê. Então, é uma coisa muito, além de ser pessoal, é uma coisa assim, muito de você aprimorar. Então, esse aprimoramento é constante. E é constante o aprimoramento. Foi o que eu falei para ele. Eu falei, não, isso aí você tem como aprimorar. Porque não pode ser uma coisa assim que você... Quer dizer, o médico não pode correr perigo. Ele não pode correr um risco por conta da mediunidade. Você imagina o seguinte, tem um médium ali, mas o médium não sei o que, é convulsivo e tal, ou não sei o que lá. Ele foi, ele escorregou, ao invés dele bater com a mão no vidro, ele bateu com a cabeça. Cortou a cabeça no vidro. Você leva ele para o hospital, o médico vai perguntar, o que houve? Não, porque a gente estava numa sessão espírita, ele deu uma cabeçada. Aí o cara vai relatar aquilo para a polícia. Aí você vai explicar o quê para a polícia lá, o cara
Nem acredita em Deus, que dirá de mediunidade. Quer dizer, estou brincando. Mas, sabe, como é que você vai colocar? É uma situação que não tem nada a ver com a atividade, não é mediúnica, não é isso, não pode ter esse tipo de coisa. Agora, a gente tem, é pessoal, é particular. O Mono é a pessoa mais tranquila que eu conheço na minha vida. Ele chega a ser assim, porque eu às vezes pareço calmo, mas não sou. Oi? O Paulo se manifestou aí. Ó. O Paulo está só escutando, ele só está escutando a gente. Mas o Mauro é um cara muito calmo. O Mauro teve problema num coisa, liga para o saque da empresa para reclamar, porque ele está invocado. Alô, pô, se vocês fazem um negócio desse comigo, que isso? Não é legal. Eu digo, cara, eu já pego o telefone, olha só, a gente na fração total. Quer dizer, quando chega nesse momento, por exemplo, essa coisa dessa calma deles é substituída por essa coisa convulsiva e tudo mais. E aí é um momento que tem que dominar, é normal, natural. Agora, é pecado dele, é errado? Não. Isso é característica de cada um, é coisa de cada um. Mas é uma coisa que a gente, na coisa do trabalho mediúnico, a gente tem que dominar. E foi o que eu falei para o Luciano, que achava que não tinha como dominar. A primeira pancada na mesa tem que ser permitida. Isso não está escrito em manual. Você lê o livro dos médios de cabo a rabo, isso não está escrito ali. Pelo contrário. Agora, não significa dizer que porque o médium recebeu naquele negócio e deu um soco na mesa na primeira manifestação, sai da sala. Vai parar, manda o espírito embora, você está expulso, sai. Não é isso. Não é assim que funciona. E nem tem que ser olhado de lado. Não é isso. Ele está ainda lidando com os mecanismos da própria mediunidade dele e tal. Isso é normal, é totalmente normal. A gente precisa se sentir muito à vontade, muito confiante com o grupo mediúnico, exatamente para não ter vergonha. Mas se eu fiz aquele negócio, vou ficar chato, eu senti fulano olhou para mim meio atravessado. Não existe, não pode existir. Não entre um grupo mediúnico que quer ser unido. Deve existir. Não deve existir. Não deve existir. Não tem como. É inadmissível. Porque se existir, a gente também procura corrigir. Nós somos seres humanos. Né? E também, Celso, e também o preconceito, né, também com relação a guias, né, de, vamos dizer, outras linhas, né? Porque teve uma época lá que se tinha muita entrada de um guia, né, com médico, né, que era, né, da Umbanda. E aí eu comecei assim, sei lá, se eu julguei, eu fiquei assim, isso está certo? Porque estava vindo com uma frequência muito grande, né? Naquela época tinha Daisy, tinha... Né? Então, tinha Daisy, tinha a Luciana, então estava havendo acho que Ana Paula, então estava uma frequência muito grande de guias de outra linha, da Umbanda, vinham, né, com os médicos. Eu comecei a duvidar. Assim, pô, o que está vendo essa frequência, né? Aí eu, tipo, aqui o guia não está no kardecismo, né? O que está vendo? Aí eu vou te falar, eu tomei aquele puxão de orelha, porque eu recebi um espírito bem difícil, né? Bem difícil, que deixou uma energia muito negativa comigo, e aí se manifestou através de mim, sem eu, né? Um guia que fez um passe, né, diferente do que, né, você está acostumado, uma limpeza, e ele, no final ele se apresentou e falou que houve a permissão da vinda dele para fazer uma limpeza, né, devido ao trabalho com aquele espírito que foi uma coisa diferente do que a gente estava acostumado. Aí eu assim, nunca mais eu questionei, né, com relação a isso, porque, né, não é dizer que foi um preconceito, mas eu estranhei que está, né, o guia de outra linha vindo trabalhar.
existem, né, trabalhos que só há necessidade desses irmãos índios, né? Dois guias meus são Exus. Sim. Dizem que são Exus, chamam de Exu, sei lá. Normal, tranquilo. O que acontece é o seguinte, a coisa da estranheza, ou da preocupação, do preconceito, a gente precisa sempre colocar na conta do estudo, é o estudo que está faltando. Porque se a gente parte do princípio seguinte, o que a gente pode questionar nessa ação? O fato dele dar presença e dar um nome lá, qualquer nome, sou flamenguista de Honório. Ele não precisa dar nome nenhum. Ou precisava dar? O que o estudo diz para a gente? Não estava dando nome nenhum. A gente quer saber identidade, mas quem é, não sei o que e tal. Né? Na verdade, não precisava dar nome nenhum. Quais foram as ações que ele fez ali? Foram ações assim que foi uma coisa estranha, que tirasse... Já aconteceram algumas coisas assim que foram estranhas. Aí era uma coisa a se questionar. Não pela identidade com que o espírito se apresentou. Isso não. Mas pelo fato da atitude, né, que foi tomada e tal. E a gente viu que havia um probleminha lá entre o médium, o espírito e tudo mais. Também coisa normal que acontece numa casa espírita. A gente tem que estar preparado para isso. Não é culpa de ninguém, não é nada. A gente tem que trabalhar em cima daquela coisa. Vamos vigiar, vamos orar e tal, dar uma orientação média, uma conversa assim. Então, todo mundo está sujeito a isso. Isso acontece. Não é nada para se estranhar. Mas questionar essas coisas assim, essa presença, é falta de estudo. É a gente raciocinar, parar para pensar o que foi, como você falou. Existem naturezas de trabalho, a espiritualidade se utiliza do que quer, a corrente espiritual trabalha se utilizando de diversos irmãos e tal. A gente vê pelos livros, não da codificação, mas pelos livros, principalmente livros de André Luiz e tal, que falam muito das ações dos espíritos no umbral e tudo mais, e são espíritos de diversas categorias que atuam, principalmente nesses lugares. O cara não pega ali o espírito diretor da colônia espiritual, que nem mora na colônia, para descer. O Décio vai pegar o carregador ali, que está com 6% o telefone dele. Que ele desce e vai até um umbral lá, cheio de luz, iluminando tudo, se jogando. Não é assim, ele não vai conseguir atuar dessa forma. E ele vai ter que, algumas vezes, se colocar numa posição bem inferior à que ele ocupa para poder chegar a esses lugares. Se tem espíritos que têm a mesma vontade deles, estão com o mesmo objetivo deles, e tenha uma possibilidade de atuar melhor naquele lugar, por que esses espíritos não vão ser utilizados? Todo mundo tem que ter oportunidade de trabalho. Porque, de repente, a gente vai pensando o seguinte: eu vou desencarnar, vou chegar lá, vou trabalhar no laboratório espiritual. Laboratório espiritual. Você vai trabalhar lá no umbral, tentando recolher o máximo de gente possível, seguindo as ordens que vão te dar para você fazer, e amparando aqueles que chegam cheio de problema. E é isso aí. Não vai fazer nenhuma tarefa... Pegar uma vassoura para varrer, né? Pegar uma vassourinha para varrer, passar um pano em algum lugar, não vai fazer nenhuma tarefa, tirar espíritos aí da obscuridade total. É muito legal, mas é romântico, e se a gente for parar para pensar, não é o nosso momento, ainda não é o nosso momento. Olha as mensagens do alto aqui, ó. Vou pegar um carregador para o celular que está só com 6%. Eu não sei quem foi o espírito superior que deu essa mensagem. Vai carregar, deve ser aqueles equipamentos que a gente estava falando há pouco. Mas o outro aqui diz o seguinte: essas fronteiras ou cercas separando isso ou aquilo é coisa de nós encarnados. Na espiritualidade não tem fronteira. Cada um é utilizado com as suas possibilidades. Perfeito. É isso aí. É essa a coisa. Senão nós não teríamos nem condição de atuar em nada. Senão a gente estava perdido. A gente para pensar, como é que eu vou falar
de alguma coisa, está preocupado com evolução moral, não sei o que, logo eu, cara. Eu tenho, não posso, eu tenho que parar com isso. Sabe, será que eu estou sendo hipócrita quando eu vou, sento ali uma passagem do Evangelho, alguma coisa assim, e às vezes eu faço aquilo ali e tal? Será que eu estou sendo hipócrita? Só se eu não estiver colocando aquilo ali para mim. Só se aquilo ali não estiver me atingindo. Mas se aquilo ali estiver me atingindo, e eu não passo de mais um ouvinte daquela coisa, daquela mensagem, daquela palavra. Eu não passo de mais um. Não sou o revelador, o profeta, não sei o que, de nada, não. Nenhum de nós é. Quer dizer, então, se a gente tem essa possibilidade, então é sinal de que tem trabalho para todo mundo. Então, diferentes espíritos, diferentes 10 minutos agora para encerrar, a gente vai até encerrar, que a gente até adiantou bastante. Eu acho tremendamente proveitosa a nossa reunião hoje. E eu vou passar a palavra, eu já falei demais, e vou passar a palavra para vocês aí, para a gente... Considerações finais. Depois a gente faz a prece. Eu estava me lembrando agora, quando falou que o médium era o espírito era de Umbanda, e eu me lembrei de uma passagem de Divaldo, dizendo que uma vez ele estava no trem e chegou um aproveitador e quis se aproveitar de uma moça. E aí ele ficou com pena da moça e ele pediu ajuda, orou e pediu ajuda. E nisso e o trem está andando, só ele e a moça no vagão, e ele era bem novo. Então ele começou a orar e aí a moça, o aproveitador querendo agarrar a moça no banco do trem, e aí aparece um espírito, né, com aquela roupa de cigana, de pombagira, e ele aparece aquele espírito, e aí Divaldo pensa assim, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vai aparecer logo uma pombagira, meu Deus do céu. Aí a pombagira virou para ele assim, cala tua boca e fica olhando o trabalho de um profissional. Você não pediu ajuda? Eu vou ajudar. A moça, a pombagira sentou perto da moça e começou a dar uns passes na moça e começou umas energias ruins. A moça começou a sentir mal e aí a moça passou mal e vomitou em cima do cara. Isso aqui tem 8 GB. O cara ficou todo borrado, né, de vômito, do vomitado da moça, e aí primeira estação que deu, ele foi embora. Aí a moça vem para ele, a pombagira vem para ele, com aquela pose, né, de mão nas cadeiras, e fala para ele assim, tá aí, ó, a moça tá livre. Tá vendo? Não te ajudei? Queria que eu fizesse o quê? Você faria melhor? E foi embora. Cheguei a ouvir esse relato. Então, é assim, a gente ele no início, né, com preconceito, mas os espíritos trabalham na medida do possível. Eles estão sempre dispostos a trabalhar, seja o irmão da Umbanda, seja o irmão do Candomblé, de onde for, né? Ele quer ser útil, né? E ele trabalha. A moça foi eficiente, porque ela livrou ela do rapaz, né, do aproveitador. Eu achava que era uma questão do médium, né, dar essa ênfase a essa comunicação, né, dos guias dele. Então, eu não sabia se era o certo, se era errado, né? Aí na minha cabeça tinha aquela interrogação: por que tanto, né? Por que não vem um guia da corrente aqui do kardecismo, né? Por que tanta frequência de um guia do outro lado? Eu tinha um pouco, né, de dúvida nessa época. Aí tomei esse puxão de orelha, né? Porque eu precisei e veio, né? E tipo assim, eu não cortei nada, né? Houve aquela ajuda, né? E a apresentação dele, ele não deu nome, entendeu, Celso? Ele se apresentou que houve a necessidade dele ter vindo. Ele nem precisou se apresentar, dar nome, nem nada. Não, porque a gente esquece que no mundo espiritual, o espiritismo é uma coisa, é aquela verdade da frase de Leon Denis. Ele é
não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Lá, ele é o futuro das religiões. É uma coisa assim, não existe o grupo, não, grupo espírita, uma coisa restrita. Não, o espiritismo é uma católico situação. trabalhando, tem protestante trabalhando, tem índio Exatamente. trabalhando. Exatamente. Exatamente. Mas um detalhe é o seguinte, depois disso, aconteceu outras vezes, não com frequência, quando havia essa necessidade, e eu senti o seguinte, que era o mesmo guia. Né? Até hoje, quando há essa necessidade, que às vezes não é sempre que acontece, eu percebo, não sei se a sensação de que é o mesmo guia, né? Até pela forma, né, dele dar o passe lá. Aí você descobriu que percepção. Você descobriu que tinha um pé na cozinha. Tá lá me ajudando, né? A desenvolver o trabalho. 5 minutos. O Mauro está lembrando aqui, tem 5 minutos para acabar. Vamos lá. Gostaria na prece, Celso, de pedir, na prece pedir pelo um amigo que fez a sua passagem hoje. Faça a prece. Tá? Aí é pelo meu pensamento. Faz a prece. Quem fizer também. Não, meu filho pediu para fazer o Pai Nosso. Então, também. ele faz o Pai Nosso, aí você complementa. Tá. Sem problema. Podemos, então? Podemos. O Denison, só para ler mais aqui no finalzinho, sim. O Denison dizendo aqui assim, que o livro Loucura e Obsessão descreve casos de passagem no terreiro de Umbanda com assistência de Bezerra de Menezes. É isso aí. Eu já falei para vocês que meu avô, que era um espírita kardecista, foi presidente, primeiro presidente de um terreiro de Umbanda. Não falei para você, depois eu conto a história. Quando eu nasci... Foi padre também. Não, bom, se ele foi padre, já foi numa outra encarnação, né? Assim não era. Mas quando nós éramos muito pequenos, na verdade, nossa experiência... Por isso que o fenômeno para a gente só chegou no espiritismo para entender o fenômeno. Mas o fenômeno em si não era novidade. Por exemplo, nós tínhamos visto muito. Porque nós nascemos na Umbanda, dentro da Umbanda. Você também? Marquinhos também, eu senti que tinha cara de macumbeiro. Falta 3 minutos para acabar, hein? Falta 3 minutos. Esse aqui também tinha ido para... Então é isso. Então vamos lá. Então vamos passar a palavra lá para o Pedro e para o Arilson para a gente encerrar. Vamos lá, Arilson. Está com você. Bom, pode fazer, filho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, e a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia de dai hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como perdoamos a quem deu pedido. Não deixeis cair as tentações, mas vai do mal. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, mestre querido e amado, por mais uma reunião de hoje, em que vos rogamos a vossa bênção, a vossa luz, que possamos nos recolher após essa reunião, continuar em pensamento os nossos trabalhos, os nossos estudos. Em especial, na noite de hoje, eu rogo para que o irmão Vicente, né, seja recebido pelos bons espíritos nessa sua passagem, que ele seja amparado e que a espiritualidade também conforte, né, a sua família, principalmente o seu filho, né, que vai sentir muito esse momento, que os bons espíritos amparem, né, e confortem os corações apertados. E rogamos a Ti, Senhor, para que conceda novas oportunidades de continuarmos com essa nossa reunião enquanto enfrentamos, né, esses momentos difíceis, mas que são necessários para o nosso progresso moral. E assim, Senhor, agradecendo a Ti, a todos os bons espíritos, todos os guias espirituais, os mentores, e principalmente a Deus, nós agradecemos e damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje.
Graças a Deus. Muito obrigado a todos aí pela presença. Falta exatamente 1 minuto. Tá? Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Fiquem com Ó, Deus. a minha imagem travou, mas eu estou escutando. Boa A semana internet então tá para ruim. todos. Boa semana para todos. Fiquem Boa com noite Deus. aí a todos. Boa noite. também. Abraço. Vamos ver se segunda-feira eu estou lá, se Deus quiser. Hein? Tá certo. Essa eu não Vamos lá. Boa vamos noite. prestigiar. Boa noite, Felizinho. Boa noite, boa noite, boa noite.